Gente, boa noite. Eu peço perdão por ter trocado o dia. Eu ainda tô um pouco, mas é porque mudou o clima muito rápido em São Paulo. Eu não estava preparada. E daí, sabe quando você dorme, mas dorme com frio? Acordei sem voz e tal. Passei o final de semana dando muito descansado, o que é raro. Mas daí já tô pessoa. Falar de narrativas hegemônicas, não hegemônicas, é bastante complicado, porque não existe um lugar que tenha um curso que compile narrativas não hegemônicas. Tanto não existe que eu estou tentando até criar um curso sobre isso, pensando em narrativas ao redor do mundo, né? Leste Asiático, África, Oriente Médio, povos indígenas e como eles contam as suas narrativas, assim. Mas, enquanto não vem, eu queria dar alguns preceitos, assim, e fazer um manifesto aqui contra a jornada do herói. Se a gente chegar nesse ponto, eu estou feliz com a apresentação de hoje. Para começar, eu queria falar um pouco sobre esse conceito de hegemonia, né? Para a gente entender um pouco melhor o que é isso. Tem um autor chamado Gramsci que ele fala que hegemonia é fazer com que certos valores, formas de pensar, maneiras de existir pareçam naturais ou universais. Então, por que que a gente tem hoje populações que a gente fala que são populações que vivem opressão? Porque elas não fazem parte do que universalmente a gente considera como uma pessoa da humanidade padrão. O que é uma pessoa padrão? É uma pessoa branca, é uma pessoa que não é pobre, é uma pessoa cis, é uma pessoa não LGBT. E isso ser natural significa que há uma hegemonia, ou um pensamento hegemônico que diz que isso é o normal. Mas é muito engraçado a gente falar de normalidade neste sentido, quando a gente mora no Brasil, que é um país predominantemente preto e pardo, predominantemente pobre, predominantemente totalmente diverso do que é o valor universal. Então, o Gramsci, que era um leitor de Marx, ele vai dizer que a dominação desse mundo que a gente vive, dada pela burguesia, ela não se mantém só através de força ou de exploração, mas para a capacidade de fazer com que esses valores que são burgueses pareçam naturais ou universais. E daí ele vai dizer que existe um trabalho que é importante de ser feito cultural, que é um trabalho de contra-hegemonia. E esse conceito de contra-hegemonia, então, é o que a gente vai tratar aqui nesta palestra, para tentar compreender melhor e tentar entender também de onde a gente pode tirar as nossas inspirações. Se a gente pensar hoje em cinema, série, game, e eu até peço desculpas que os exemplos que eu vou trazer são muito de videogame, mas é porque é prioritariamente da onde eu vim, né? Apesar de talvez o meu maior trabalho ter sido fazer, com várias pessoas, é claro, um sistema de RPG para Blizzard. Eu acho que eu tenho mais léxico para falar disso de uma forma mais aprofundada nos videogames. Então, se a gente pensar em tudo que a gente vê hoje, de D&D até qualquer filme ou qualquer série, muito provavelmente a gente vai se deparar com uma estrutura narrativa que também é uma estrutura de hegemonia. Então, se você estuda um pouco de estrutura narrativa, quando começa um filme, você já sabe o final. E você já sabe o final, porque este filme é hegemônico. Ai, Thiago, eu peço desculpa. O Thiago falou que o Olavo de Cadáver está se revirando no túmulo, porque eu estou falando de Gramsci e não mencionei o marxismo cultural. Então vamos lá, essa é uma palestra predominantemente pautada pela noção de marxismo cultural. Só para a gente fazer o Olavo se revirar melhor no túmulo dele.
e deixar claro, né? É, então, eu acredito que, pela forma como a gente tem as nossas tradições, uma das coisas mais hegemônicas que a gente tem é a tradução ou o estudo da tragédia a partir da leitura de Aristóteles. Na Grécia antiga, Aristóteles escreve, não escreve, né? Ele conversa sobre esse livro chamado A Poética, que ele estava tentando criar estruturas do que ele via nas peças de teatro e nos livros. Então, poetizar seria criar essas categorias. E a gente traduziu, especialmente a maneira como ele vê a tragédia. Hoje em dia, a gente sabe que Aristóteles, por exemplo, passou a maior parte da sua vida formativa, os seus anos de estudo, na Universidade de Kemet, que é uma universidade do Egito. Lá ele conheceu, por exemplo, Alexandre o Grande e eles ficaram muito amigos. Besties. Bros. Mas a gente sempre também vai mudando a visão que a gente tinha dessas obras, mesmo as hegemônicas, se a gente começa a olhar com outras visões. Talvez a coisa mais cristalizadora do que é uma narrativa hegemônica hoje é a questão da linda e maravilhosa jornada do herói. E é por isso que a gente começa um manifesto pela retirada das nossas vidas da jornada do herói. Numa explicação breve, a jornada do herói ela é construída por Campbell a partir dos estudos de Jung, que era fundador da psicologia analítica, e Campbell vai olhar para 4 narrativas que ele diz ser do mundo inteiro, para traduzir em um formato narrativo, uma estrutura apenas. Ele vai olhar para Buda, ele vai olhar para Ra, ele vai olhar para Jesus, e ele vai olhar para... Era Buda, Ra, Jesus, Prometeu? Eu acho que era Prometeu, que basicamente é a mesma pessoa, tá? Porque todas elas foram inspiradas tanto em Buda quanto em Ra. Então ele olha para a mesma história e ele fala: veja como é universal, meu Deus, eu sou um gênio. Não, eu acho que é Prometeu mesmo. Então, o que acaba acontecendo é que a jornada do herói, ela edita uma história universal. Não é Gilgamesh. Ela edita uma história universal, mas ela não é uma história universal. Ela é um olhar de um homem branco do norte global a partir dos escritos de outro homem branco cristão do norte global para o que é uma narrativa universal. E nisso ela traz bastante problemas quando a gente olha para qual é o escopo da jornada do herói. A jornada do herói é uma estrutura que fica muito onipresente em muitos lugares. E ela não é neutra. Da mesma forma que a gente dizer que um homem branco cis hétero é o que é normal, a gente dizer que a jornada do herói é normal, ela faz sucesso porque ela é normal e não porque todas as empresas usam ela, é uma visão que não leva em consideração que não existe neutralidade dentro do sistema capitalista e dentro de nenhum sistema. A diferença é que o sistema capitalista parte do princípio de uma guerra de classes no qual a burguesia vence. A jornada do herói, então, ela é um aparelho ideológico do Estado e da burguesia. E não vai tratar das verdadeiras condições sociais que esses personagens têm. Não vai tratar da luta de classes ou da luta social que esses personagens podem passar. Na verdade, a jornada do herói ela é focada em uma pessoa que tem que ser um homem, diz Campbell, tá? Que passa por uma jornada meritocrata de ser o escolhido e ascende depois de matar um monstro. Então, ela é uma jornada onde o bem e o mal existem totalmente separados. É uma jornada ascensional, então ela é verticalizada. O herói sai da sua normalidade e ascende, e ela é uma jornada de passagem da vida infantil para a vida adulta a partir deste viés.
Inclusive, a jornada da heroína surge porque a Maureen Murdoch, que é outra psicóloga e junguiana, estava percebendo que as mulheres que ela atendia não faziam essa jornada. E ela foi falar para o Campbell, poxa, não seria legal a gente incluir a mulher na jornada do herói? E o Campbell disse, já tem a mulher na jornada do herói. Quais são as duas mulheres possíveis da jornada do herói? A mulher como deusa, que é a mulher que é virgem, ela é donzela, e porque ela é muito bonita e muito pura, ela vai se tornar a consorte de um herói cheio de chiquetésimos, e a mulher como tentação, que é a mulher que nos lembra, diz Campbell, que o corpo feminino carrega a marca do odor da carne, que é uma coisa nojenta e, portanto, insustentável para o herói puro. Sim, Latharan, dá para imaginar sim, ou dá para dizer sim, que a jornada do herói ela parte de um lugar de predestinação. A senhorita Magia pergunta se é bem baseado em Maria e Eva. Não, a personagem da deusa, sim. A gente traduz a mulher como tentação como a própria Lilith, daí já do judaísmo. Se vocês quiserem, um dia, tem um monte de coisa que eu posso falar da jornada do herói. Inclusive, eu tenho uma aula que ela tende a ter de 2 a 3 horas, falando sobre a jornada do herói e explicando como ela é ruim, tintim por tintim. Temos isso aí. Eu gosto muito de dar essa aula. Eu sou uma pessoa muito feliz dando essa aula. Me deixa feliz por dentro. Mas se a gente for tentar tirar os preceitos de como a jornada do herói está muito afinada com o Estado burguês e a burguesia, a gente pode delimitar 4 coisas específicas e especiais. A primeira ela promove o individualismo. Não existe ação coletiva, não existe solidariedade de classe, não existe organização popular. Pelo contrário, você tem que ter talentos inatos para você realizar algo e não uma praxis realmente revolucionária. Por exemplo, se a gente pensa em o Link, né, no Zelda, e vamos pegar o Ocarina of Time, que talvez é mais conhecido, a monarquia de lá é como a monarquia da vida real, uma bosta, serve para nada. E a galera real, em vez de estar indo lá cuidar do Ganon, tá correndo atrás de criança que tá no jardim, né? Porque a monarquia não serve para nada. É preciso, e tipo, outras pessoas, tem um monte de comunidade sendo atingida pela ação do Ganon, todas ferradas, ninguém faz nada. Você precisa do Link passando por todos os lugares resolvendo tudo, porque não é uma ação coletiva, é o Link que vai resolver, não importa quão avançada seja a civilização a qual ele está. 2. Naturaliza a hierarquia e a meritocracia. A jornada do herói, ao dizer, como a gente estava conversando sobre uma jornada predestinada, ela vai reforçar a ideia de que alguns nascem para liderar e outros nascem para seguir. O sistema nunca será questionado dentro da jornada do herói, porque o sistema é que cria essa meritocracia. O Thiago pergunta, pode-se dizer que a jornada do herói facilmente se transforma na jornada do líder fascista? Sim, por quê? Pronto, essas jornadas, elas são ambas jornadas verticais, né? A gente vai ascender e a gente tem um inimigo. Inimigo claro, os comunistas. Inimigos claros. E então, o Ganon, inimigo claro. Então a gente transforma, demoniza o Ganon, o que inclusive é o único homem que nasceu nesse bando de mulheres árabes, e daí porque ele é um homem e porque árabes são realmente pessoas que não têm nenhuma possibilidade de pensamento além do pensamento religioso, ele se transforma no rei. Só trazendo aqui. E daí por que, então, você tem uma jornada que não tem complexidade, porque a jornada do herói tira toda a complexidade de vilão e de relação, só existe uma possibilidade, vencer e matar o monstro ou morrer. Então, essas estruturas da extrema-direita que comprimem
a questão política entre, sei lá, quem é horrível tem que morrer, elas são muito parecidas com a jornada do herói, são sim fascistoides. Lembrando que o Lenin, no livro Imperialismo, ele vai falar sobre o fascismo como a última fase do sistema capitalista, quando o capitalismo não consegue se manter com as suas opressões naturais. Quando o capitalismo não consegue se manter com as suas opressões naturais, as pessoas começam a ficar muito revoltadas, vem um sistema fascista para fazer essa manutenção do capitalismo. E isso acontece no mundo inteiro. Vejo o que está acontecendo nos Estados Unidos nesse exato momento. Vejo o que aconteceu no Brasil com a ditadura empresarial militar da década de 1960. Além disso, a jornada do herói, ela oculta as estruturas de opressão. Quando ela fala de superação individual, ela não está falando de desigualdade, de exploração. Tipo, o Link chega naquela galera super avançada lá, meio peixinho, né, bonitinhos, e é ele quem vai salvar e não se conversa mais sobre essa organização. O último Zelda, ele tenta fazer um pouco mais, né, dessa organização de povos, o Skyward Sword, né? Um pouco mais na contramão do que faziam os Zeldas antigos, mesmo porque o próprio sistema capitalista tende a adotar questões anticapitalistas para colocar nas suas narrativas, e isso está super na moda agora. Guerra Civil, Não Olhe para Cima, aquele outro filme lá da Julia Roberts e Mahershala Ali, que eles estão na casa, e daí depois a casa tipo, começa a ter um apocalipse no mundo e tal. Então o capitalismo faz isso bastante, e coloca essa questão anticapitalista dentro do próprio sistema. Tiago, eu não vou nem ler, mas eu concordo, porque eu acho que se eu fosse concordar lendo, eu teria que fazer uma explanação muito maior para só não pegar mal. Mas enfim, por último, a jornada do herói anestesia a consciência crítica. Como ela oferece uma fantasia de redução individual, ela impede uma percepção de uma necessidade radical que a gente tem de transformação radical, porque da maneira como a gente está um pouco complicado, né? Não sei de vocês, mas está bastante complicado. Até aqui tudo bem, gente? Todo mundo ok? Todo mundo entendeu? Eu falei palavras esquisitas? Vocês precisam de alguma explicação? Por favor, me informem. Se vocês não me informarem, eu não saberei. Boa, boa. Que bom que vocês gostam de palavras esquisitas. Eu queria também apresentar uma visão que vai corroborar com o que eu estou falando, que é a visão do realismo capitalista. Eu acho o Mark Fisher bacana, mas eu tenho algumas críticas à leitura dele que ele faz de Lacan. Mas o Mark Fisher escreve esse livro chamado Realismo Capitalista, no qual ele diz que o capitalismo nos faz acreditar que só existem 3 narrativas: vencer, fracassar ou se conformar. Ele também vai dizer que é mais fácil imaginar o fim do mundo do que o fim do capitalismo. Então, quando a gente pega a maior parte das narrativas, por exemplo, de distopias, elas são assim: o mundo está uma merda, está totalitário, vai todo mundo, né? E provavelmente o herói não vai resolver esse problema, e é assim mesmo o mundo. E é isso aí. Ou então, gente, nós temos que lidar com o clima, porque o mundo vai acabar. O mundo não vai acabar. Quem vai acabar somos nós, as pessoas humanas. Mas até as pessoas humanas morrerem, os pobres ficarão mais pobres, os ricos ficarão mais ricos, e a gente vai ter mais problemas. Então, não, o mundo não vai acabar. Mas o capitalismo pode facilmente acabar. É mais fácil acabar com o capitalismo do que acabar com o mundo. Mas é uma visão que a gente tem de que isso seria mais difícil. Nesse livro, ele vai dizer que esses modelos que foram testados e aprovados, como a jornada do herói, eles vão limitar a inovação narrativa. Por quê? Toda vez que você chega num lugar e fala assim, eu tenho uma ideia, vamos fazer um joguinho disso, alguém vira e fala assim, mas para vender é necessário que seja a jornada do herói. Então, a gente está fazendo a mesma coisa desde que Jorge Lucas fez a jornada do herói no
Star Wars e se tornou aí o primeiro blockbuster. Antes de Star Wars não existia esse termo. Então, o Thiago falou de Christopher Vogler, eu acho que vale a pena falar um pouco sobre ele, porque o Campbell escreve A Jornada do Herói, que tem, na verdade, falas extremamente problemáticas, especialmente com relação a gênero. E daí vem o Christopher Vogler e ele pega essas falas e ele transforma em algo mais simples, primeiro, para o cinema, o que eu acho engraçado demais, porque já é simples. E ao mesmo tempo, ele retira essas coisas que são mais estrombólicas aí que o Campbell fala, para deixar mais palatável. Oi, Franchico. Franchico. Vai ter isso sim no final, pode ficar tranquilo. Quando a gente simplifica essas histórias em bom, ruim, vendável, não vendável, a gente fica sempre inserido dentro das estruturas capitalistas, buscando. Eu gostei de Franchico. Buscando, então, uma agência, ou com uma falta de agência política real. E a gente está sempre criando narrativas hegemônicas. Para quem quiser, vale a pena aí baixar o livro do Mark Fisher, Realismo Capitalista, e ler. Tem um autor que eu recomendo fortemente que não se lê apenas esse livro, mas todos os livros, e eu vou fazer citações de 2 livros. Um livro chama Pele Negra, Máscaras Brancas, e o segundo chama Os Condenados da Terra, que é o Frantz Fanon. O Frantz Fanon é um revolucionário argelino, maravilhoso, perfeito, psicanalista, que escreveu livros incríveis, e que eu acho que, como colonizados que somos no Brasil, talvez seja a nossa melhor referência e a pessoa a qual a gente deveria realmente ler. Em Os Condenados da Terra, Fanon vai dizer que os condenados da Terra, nós, não podem repetir as histórias dos colonizadores. Ele vai explicar que o colonizado, nós, internaliza a cultura do colonizador, mas que a gente, o colonizado, e daí ele vai falar em Pele Negra, Máscaras Brancas, tem que forjar uma nova identidade livre das máscaras brancas que nos foram impostas. Eu amo Fanon. E eu acho que Fanon talvez seja um desses autores que a gente tem que ler. Quando a gente está no Brasil, a gente esquece que a gente é um povo colonizado do sul global, que a gente tem total direito de sentir raiva dos nossos colonizadores, coisas que a gente já faz via memes, e que a gente tem sim que criar histórias que não são histórias que venham da Europa. Inclusive, eu amo que o Brasil, ele tá fazendo uma colonização do mundo imanente, né? Não é uma colonização filha da puta que vai lá com arma na cabeça e tal, não. Ele tá explicando para o mundo o que é vampetaço, explicando para o mundo coisas importantes que o mundo desconhecia, e assim trazendo para o mundo muito mais felicidade e alegria. Eu sempre digo que eu acho que o comunismo brasileiro será o melhor comunismo, pois a gente fará muita festa e muita cultura. Ok. O neoliberalismo, especialmente no ambiente universitário, e é isso então que a gente aprende, é a fase que a gente está no momento. O liberalismo, ele foi uma fase anterior da Revolução Francesa, quando as monarquias acabaram, a galera foi lá, guilhotinou todo mundo, e se criou, então, o pensamento liberal, que era um pensamento burguês que estava, que ia se tornar o pensamento dominante. Não, que não manda mal, o que manda agora é o dinheiro. E, obviamente, não tinha coisas como direitos trabalhistas, né? Todo mundo só se ferrava mesmo. O neoliberalismo é uma coisa que começa a acontecer na década de 1980, quando os sistemas, especialmente Inglaterra, e daí por consequência Estados Unidos, etc., apertam os trabalhadores, começam a tirar os seus direitos conquistados, e a gente diz que a gente vive nesta lógica neoliberal até hoje. Essa lógica é uma lógica de mercantilização da cultura, onde o capital é que define o que a gente vai ver, o que a gente vai ler, o que a gente vai jogar.
a gente então está a reboque ou submetidos pela lógica de mercado. A arte, raramente, dentro desse sistema, não há arte produzida nas regiões periféricas ou por pessoas que fazem contra-hegemonia, mas a arte, ela não tem mais um papel nem crítico nem transformador. Ela tem um papel de manter a ordem neoliberal. Outro livro que vocês podem ler é o Lenin, com o neoliberalismo, ou imperialismo, estágio superior do capitalismo, onde ele fala um pouco sobre o que viria, né? Porque ele é antes disso. Ele é antes disso tudo, mas vale a pena dar uma lida. Assim. Na academia, que é onde a maior parte das pessoas acaba estudando, e se não estuda na academia, estuda com um viés academicista, a gente também tem uma dominação burguesa. A gente não tem jovens pretos, por exemplo, na academia. A gente não fala de filosofias africanas, ou asiáticas, indígenas. E o financiamento também é ruim. 70%, 78% do financiamento da CAPES é em áreas tecnológicas que atendem especialmente o agronegócio e não em humanidades. Então, as pessoas que fazem humanidades estão ali, no geral, sem conseguir produzir pesquisa. Eu estou esperando anos para conseguir fazer o meu pós-doc, por exemplo, o que eu não consigo, porque não há bolsas. E então, a gente vem de um lugar totalmente dominado, e a gente aprende a pensar de forma dominada. E o que a gente precisa é pensar como sair da caixinha desta colonização capitalista do nosso imaginário. Tem algumas coisas que eu queria trazer de referência, que eu sei que é muita coisa, tá, gente? Mas eu queria trazer mesmo assim, porque vai que no futuro vocês querem ler uns bagulho, e daí vocês têm aí essa bibliografia para dar uma olhada. Isso, camarada Capone está correto em dizer que no livro Imperialismo, Estágio Superior do Capitalismo, tem a história do nascimento do monopólio também. É um ótimo livro. Ótimo livro. Então, deixa eu trazer para vocês algumas questões de cultura do Brasil. Marx e Engels, eles vão estabelecer as bases da análise cultural, tá? O Gramsci vem depois. E eles vão dizer, na Ideologia Alemã, que é um livro, que a produção das ideias, representações e da consciência está diretamente entrelaçada com a atividade material e as relações materiais dos homens. No Brasil contemporâneo, a gente vai ver como isso se manifesta na indústria cultural, o tempo todo. Nessa edição do Futuro, esse jornal é de graça. Você vai lá no ofuturo.com.br, tem todos os PDF lá para vocês lerem. Se puderem ajudar o partido, por favor, ajudem o partido. Mas nessa edição, especialmente do Carnaval, tem uma matéria que vai falar sobre o Brazilian Funk. Eu não sei se vocês sabem o que é isso, mas uma galera está roubando o funk da periferia, está colocando em pessoas que não são da periferia para cantar e para ganhar dinheiro, enquanto tira o dinheiro das periferias. Outra coisa que surgiu recentemente foi a lei Oruan, eu não sei se vocês conhecem, mas é uma lei que o MBL está tentando passar para que seja criminalizado qualquer conteúdo que faça apologia a crime ou às drogas. Basicamente, eles querem acabar com o funk e o rap nacional. É isso. Essa lei vai tramitar na nossa Assembleia logo menos. O Walter Benjamin, ele nos lembra que todo documento de cultura é também um documento de barbárie. Eu não sei se vocês sabem, mas em 1920 se criou a Lei da Vadiagem, que era para não deixar sambistas serem sambistas. Então eles viam duas pessoas pretas andando e falavam assim, vadiagem, prende. Hoje, o samba é um cartão postal do Brasil, mas as comunidades sambistas continuam marginalizadas, sem dinheiro, e, obviamente, só existem por um breve momento ali durante o carnaval, onde tudo é lindo. E logo depois a gente esquece rapidamente. Em videogames, você vê que esse foi o meu rápido, breve olhar para o que é hegemonia
como isso aparece na cultura do Brasil, e eu quero trazer o que está acontecendo em games, porque nós não temos uma faculdade de jogos analógicos, mas nós temos faculdade de jogos digitais. Então eu vou me basear em faculdade de jogos digitais para falar. Mas em videogames, a gente não tem muitos cursos de graduação em jogos em universidades públicas. Mas a gente tem um boom de cursos de jogos digitais e design de games em universidades privadas. O que isso significa? Menos pesquisa. Significa que nas universidades privadas, a gente vai ter uma proliferação de cursos tecnólogos, especialmente, de 2 a 3 anos, que simplesmente jogam a pessoa no mercado de trabalho. Qual é o objetivo disso? O objetivo disso é dar ênfase à produção comercial desses jogos. É dar ênfase para a pessoa se mercantilizar e se padronizar para criar os jogos mais rápido. Mas não é dar ênfase em teoria crítica. Não é dar ênfase em teoria social, filosofia, história crítica, análise ideológica, narrativa. Inclusive, em videogames que é onde eu tenho mais dados, o curso ou os profissionais mais bem pagos são os profissionais de programação. Em penúltimo lugar estão os profissionais de teste. E em último lugar estão os profissionais de narrativa. E é por isso que eu tenho que trabalhar tanto e dar tantas aulas. Porque eu não ganho dinheiro trabalhando com videogame. Ganho um dinheiro muito escasso, muito pequeno e muito abaixo da média. Jogos, no geral, sejam eles digitais ou analógicos, assim como as universidades, assim como a jornada do herói, não são neutros. As ideias da classe dominante são, em cada época, as ideias dominantes, diz Marx e Engels em Ideologia Alemã. Quando você pega um Call of Duty, que é um jogo que prioritariamente se foca em tortura, a tortura sempre funciona quando as pessoas são do mal, nunca funciona quando elas são do bem. E eu não sei se vocês sabem, mas tem muitas pesquisas sobre tortura e ela nunca funciona. Aonde os Estados Unidos no geral, o herói, populações árabes e pretas são, no geral, os inimigos. A gente está informando qual é a relação social e o que é que a burguesia quer que você acredite. A burguesia quer que você acredite que pessoas racializadas são selvagens, que os Estados Unidos é legal, que tortura pode ser bom dependendo do que você está fazendo. Então, lembrando que Call of Duty é um desses jogos que é bancado, sim, pela indústria bélica estadunidense. Então, a gente também não está... o dinheiro que entra na produção desses jogos não são dinheiros que vêm do nada, eles não são tirados do cu. Eles são tirados de algum lugar muito específico. O Pedro Sena está falando que um dos poucos exemplos de cursos de jogos em universidades públicas é a Universidade do Estado da Bahia, que tem um bacharelado tecnológico em jogos digitais, e que ele estava cursando lá. Sim, eu vou inclusive falar do jogo Árida, feito por essa universidade, nesta palestra. Léo San, tortura é um tema que quando entra em qualquer mesa de RPG, eu faço questão de explicar o quanto não faz sentido e não funciona. Que bom, é bom ter mestres que façam isso, né? O camarada Capuan fala, Call of Duty também é um revisionismo histórico, tem muita coisa claramente errada contada como história. Sim, o revisionismo histórico é talvez uma das maiores potências que a gente tem no momento, se a gente vai falar em termos de dominação cultural. Assim. A indústria do videogame ganha muitos dinheiros. Muitos dinheiros. Inclusive, profissionais dessa indústria adoram lembrar que jogos já passaram no cinema, a música, NBA, NFL, as plataformas de streaming, dá mais dinheiro do que tudo isso junto. O que acontece com os jogos, então? Acontece que os games
estão sujeitos à mercantilização, à padronização, mas também representam um campo importante de disputa ideológica. É nos jogos onde a gente tem que fazer a nossa maior disputa ideológica. É onde a gente tem que ter mais narrativas contra-hegemônicas. É onde a gente tem que mais atuar. Esse é um dos porquês eu fiz questão de, assim que eu entrei no PCBR, defender a criação de uma célula de jogos que existe em São Paulo, e eu defendo a criação de células de jogos por todo o Brasil. É muito importante que não apenas a gente fale do trabalhador de jogos que está ferrado, pejotizado, precarizado, com burnout, tendo as suas ideias sendo roubadas e usadas, não apenas num jogo, mas em vários jogos, mas também que a gente faça jogos e fale sobre jogos numa perspectiva não hegemônica. O Thiago está citando Eduardo Said, que é um palestino, inclusive, que escreveu o livro Orientalismo, e ele fala: o orientalismo expressa e representa essa parte em termos culturais e mesmo ideológicos, no modo de discurso baseado em instituições, vocabulários, erudições, imagens, doutrinas, burocracias e estilos coloniais. Ele está tentando explicar nesse livro como os árabes e o povo sul-asiático é visto como o outro, o selvagem. É um ótimo livro para quem também quer estudar questões raciais e como essas racialidades são vistas na cultura predominantemente burguesa. Eu acho que um livro para o começo, mesmo que seja mais focado em jogos digitais, mesmo porque a gente precisa de muito mais conteúdo sobre hegemonia e contra-hegemonia nos jogos analógicos, e aí segue o convite para que vocês criem essas matérias no GDU, que é o Game Devs Unidos, que tem um comitê de luta, que vai fazer um volante, um jornalzinho, então segue aí o convite, tanto para participar da sala de jogos do PCBR, quanto para fazer parte deste comitê de luta e escrever mais sobre, porque não temos teoria suficiente. Mas um bom livro para começar é o Marx e o Fliperama, onde o Jamie Woodcock, que é um sociólogo marxista, vai falar sobre a indústria de jogos eletrônicos sob a perspectiva do materialismo histórico dialético, que é a perspectiva do Marx e do Engels. Tá? O nome do método é materialismo histórico dialético. Ele vai destacar como jogos de tiro ou jogos muito de combate, eles tendem a reproduzir uma ideologia nacionalista militarizada num sentido burguês. Agora, jogos de estratégia tendem a propagar uma visão linear da história. Do tipo assim, não, claro que era super possível indígenas astecas vencerem. Eles são iguais aos estadunidenses. Outra coisa que é um conceito interessante, que traz no Marx do Fliperama, que é um conceito para a gente pensar, é a produção de games, que a produção de games também vai revelar as condições do capitalismo. Ele chama de playbook, que é essa mistura de diversão e trabalho, como se você não estivesse trabalhando. Eu gosto de chamar de indústria cultural dos sonhos, né? Você trabalha com aquilo que você sonha, então é maravilhoso, então você tem que aceitar qualquer coisa, etc, etc, porque você trabalha com o seu sonho. É possível fazer outras coisas? Sim, é possível. E eu tenho certeza que muitas pessoas aqui que já fazem jogos analógicos já fizeram jogos assim. No meu caso, eu adorei fazer o Cidadão de São Paulo Simulator, é um jogo gratuito, o qual você pode jogar agora, tem 2 versões. A primeira é uma versão com diversas notícias, a segunda é focada só em notícias de clima e jornada de trabalho, né, 6x1. Onde você pode. É um simulador de manchetes, né? No qual você coloca a manchete no jornal, seu objetivo é não ser demitido. Enquanto você agrada aí algumas camadas da sociedade. Nosso objetivo com fazer esse jogo era não apenas mostrar que as notícias que você tem são feitas pela burguesia, mas mostrar outras formas de manchete possíveis que você tem. É só procurar o Cidadão de SP Simulator na itch.io, os 2 lá estão de graça para você jogar. E eu queria trazer alguns jogos que eu acho que tratam ou tentam versar sobre formas de narrativas não hegemônicas para a gente começar a ter uma visão do que seria, então, uma não hegemonia.
Nesse contexto, eu trago o Árida, que é um jogo da Oca Game Lab, da Bahia, que é um jogo de sobrevivência no sertão nordestino, mas Árida vai falar sobre a luta diária por subsistência e essa luta tá ligada com a resiliência de comunidades marginalizadas. A personagem não luta sozinha. Então a narrativa ela é muito mais focada em coletividade, sabedoria ancestral, é uma narrativa muito mais circular do que linear, não é uma narrativa totalmente ascendente, e eu acho que ela mostra bastante assim uma perspectiva contra-hegemônica sobre o valor do trabalho, sobre o valor da comunidade, e eu mega recomendo que vocês deem uma olhada, se não puderem comprar, que vocês vejam vídeos, né, desse jogo. Outra é, por exemplo, Outer Worlds, da Obsidian, que é um RPG de ficção científica que satiriza o capitalismo corporativo. É muito divertido. E você pode também apoiar grupos de resistência aí para lutar por uma sociedade mais justa. Claro que eu acho que o Outer Worlds, por ser um produto do Norte Global, ele tem suas limitações, mas isso não significa que ele é ruim. Eu acho que ele tem algo sim a ser visto. A gente também pode promover narrativas que são alternativas, desenvolver jogos que vão apresentar perspectivas não lineares, ou que vão valorizar a diversidade cultural, ou que vão desafiar as narrativas que hoje são dominantes, nacionalistas, né, militaristas, não no sentido, nacionalistas não no sentido de soberania, tá? Mas no sentido de colonização mesmo, assim. Eu não sei se vocês já jogaram, mas toda a minha apresentação de fundo está um jogo perfeito, maravilhoso, que eu amo, que eu prometi lá no servidor de games que eu vou jogar com a galera, então está prometido e eu farei isso logo, que é essa coisa perfeita chamada Disco Elysium, que é um RPG belíssimo, onde você pode ser um fascista, um ultraliberal, um comunista, e ele é sobre um mundo, ele é criado por uma galera do leste europeu, que viu a queda da União Soviética, e eles criam então essa cidade que teve uma grande treta, e os trabalhadores tomaram a cidade, e que por conta disso eles foram bombardeados por uma coalizão das nações, e essa cidade está lá toda fodida. Eu acho que ele é muito baseado na Comuna de Paris, eu não sei se vocês conhecem a Comuna de Paris, que é uma coisa que aconteceu em 1870 e tanto. Eu sou ruim com datas, tá, gente? Ontem tinha uma amiga em casa perguntando que ano foi que você fez tal coisa. Eu falo, não sei. Então, se eu não sei da minha vida, imagina, eu sei mais ou menos. Mas vocês conhecem, gente, a Comuna de Paris? Tem uma galera falando que sim. Se você não conhecer e quiser conhecer, fale agora, porque daí eu explico. Se, se ninguém falar nada, não explicarei. Mas enfim, esse mundo, ele é para mim um mundo muito baseado no que aconteceu em Paris, logo após a Comuna de Paris. E então você vai vendo como isso se torna. Claro, Sauron, a Comuna de Paris, ela foi o primeiro grande governo dos trabalhadores. Paris, ou a França, ela estava em guerra com a Prússia. E daí eles estavam batalhando lá na Prússia. E estava rolando um caos na França. Eu vou falar muito brevemente, tá, gente? Um caos ali na França. E daí os trabalhadores tomaram Paris e criaram a Comuna de Paris. A Comuna de Paris, ela durou poucos meses, ou pouco mais de 2 meses. Assim, é um período muito curto. Mas nesse período muito curto, esses trabalhadores, eles instauram a igualdade de gênero para o trabalho, instauram que tem que ter um número máximo de horas que você tem que trabalhar na semana, instauram que tem que ter férias, que as universidades têm que ser de gratuitas e públicas, e eles instauram mais coisas, assim, eles instauram um monte de coisa que a gente tem até hoje, basicamente é isso. E aí a França faz um acordo com a Prússia para a Prússia bombardear a Comuna de Paris, junto com o exército francês, para destruir os trabalhadores. Eles foram massacrados. Mas basicamente tudo que a gente tem hoje de direitos trabalhistas,
A gente ganhou por conta da Comuna de Paris. A Comuna de Paris é um experimento lindíssimo, de 1870 e tanto, que eu não entendo por que a gente não está tentando fazer em todos os lugares, já. Porque, assim, em poucos dias, os caras transformaram a sociedade inteira francesa até hoje, e eles meio que deram as bases de todas as lutas grevistas que vieram depois. Então, mas é que o medo de ser... Era pouca gente, entendeu? Se tá todo mundo lá, não precisa ter medo de ser massacrado, saca? É só organizar bonitinho. Se organizar bonitinho, a gente destrói o capitalismo. Sem todo mundo morrer e sem massacrar. Outro jogo que eu queria trazer é o This War of Mine, que olha para a guerra. Mas em vez de olhar para a guerra como uma pessoa que vai atirar em alguém, ele mostra você, que é um civil, com um grupo de civis, tentando existir numa cidade que está acabada pela guerra, toda ferrada, não tem mais recursos, e seu objetivo é fazer escolha moral e ter a maior parte de solidariedade possível para tentar manter seu grupo vivo. Eu amo esse game. Ajuda que os criadores desse jogo são incríveis, eles são poloneses, eles vieram para o Brasil durante algum evento, um big, algo assim. A gente fez um campeonato de bebida, eu achei muito ridículo quem resolveu fazer um campeonato de bebida contra poloneses, porque obviamente os brasileiros perderam essa, mas ficou todo mundo muito feliz. Então ajuda que eles são pessoas muito legais. Outra coisa que a gente pode fazer é isso, falar sobre organização, falar sobre solidariedade. Então, em vez de... Porque é isso, a gente vive super precarizado, né, para fazer joguinho. Mas a gente pode lembrar que, com os nossos jogos, se a gente falar de coisas que são realmente mais populares, a gente pode ajudar a criar organização e pensaram essas pessoas pensarem em solidariedade. Porque quando você não é rico, você sobrevive muito pela solidariedade da sua comunidade. Essa é a grande verdade. Outros joguinhos legais que eu queria trazer é o Dandara, que é inspirado, é um jogo brasileiro, que é inspirado na nossa heroína brasileira, Dandara dos Palmares. E é um jogo que fala sobre liberdade e resistência frente às opressões. Eu amo esse joguinho. Esse joguinho é maravilhoso. E outro joguinho que sempre me deixa feliz e quentinha no coração é Spiritfarer, que você é uma encarregada, né, do barco que leva os espíritos para lá e para cá depois da morte. E parece que é uma coisa muito mórbida, mas na verdade é sobre empatia, é sobre cuidado e é belíssimo. Belíssimo. Maneiras totalmente diferentes, né? Do Call of Duty falar sobre morte e do Spiritfarer falar sobre morte. E é isso que faz ele ser absolutamente anti-hegemônico. Quando a gente está falando de anti-hegemônico, então, eu queria, assim como eu fiz com a jornada do herói, que é tentar trazer 4 pontos que essa jornada privilegia o sistema burguês, trazer 4 pontos sobre como estas jornadas coletivas ajudam a gente a pensar de outra forma. 1. A valorização da solidariedade. Histórias que exaltem união, que exaltem a organização das pessoas que são oprimidas, que o protagonismo não seja só de uma pessoa, mas que seja de mais de uma pessoa. E que mesmo que você tenha um herói, ele esteja inserido num local comunitário. Reconstruir o nosso imaginário, a gente parar de ser colonizado e a gente pensar em como a gente vai revolucionar o nosso imaginário para que a gente não fique ali nas histórias do colonizador. Então, em pensar num futuro coletivo, pensar numa imaginação que não seja só para fuga, mas que seja para as pessoas pensarem que elas podem sim mudar o mundo e elas podem sim superar realmente as condições que as geram, pela desconstrução dessas ilusões. Então, fazer cultura que desmascare as ideologias dominantes, que mostre que as narrativas que você vê, elas não são narrativas nem necessariamente possíveis e nem boas.
Não é bom meritocracia. Não é bom que apenas uma pessoa tenha o poder de não sei o quê. Não é bom que a gente veja outras pessoas humanas sobre um viés da selvageria. E, enfim, falar de uma arte que serve a uma prática. Qual que é o objetivo que eu tenho a escrever essa história? Eu tenho toda uma maneira que eu faço narrativa interna antes de começar a escrever realmente a narrativa, que o que eu sempre me pergunto é qual é o meu tema? Por que que eu estou escrevendo essa história que eu estou escrevendo? Por que que eu tive essa ideia? Por que que ela importa para mim? E este tema, eu pego um post-it, eu coloco grudo na minha cara, grudo no meu computador e eu deixo aquilo ali. O tema de da onde isso vem, para onde isso vai, é talvez a coisa mais importante, eu acho. O Mac Kroll fala, às vezes pensar em manter um motivo seria um jeito de deixar o seu projeto mais instigante. Então, Mac, eu gosto de chamar de tema mesmo, porque eu sou BR e eu falo Halo 3. Mas sim, eu acho que uma narrativa ela tem uma tríade de temas, né? Ela tem o seu tema interno, de por que a pessoa que está escrevendo resolveu escrever ou versar sobre isso, fazer esse joguinho, fazer esse quadrinho. Daí você tem uma narrativa externa do protagonista ou protagonistas, por que esses protagonistas, o que eles querem nessa narrativa? Por que eles estão nesse mundo? É uma narrativa interna dos protagonistas mas internamente, lá no coraçãozinho deles, o que eles querem? O que eles querem no mundo, o que eles querem internamente e por que você está escrevendo isso aí que você está escrevendo. E daí eu trago também alguns lugares para você buscar inspiração, e esses lugares são prioritariamente latino-americanos ou brasileiros. O primeiro é o realismo mágico. Nossa, não foi, né, o textinho de realismo mágico. Gente, eu vou consertar, tá? Perdão. Mas o realismo mágico, ele é uma forma de escrever que eu acho que a gente pode dizer que é uma estrutura, não tenho certeza, que fala sobre um mundo circular. Essa série /livro, que é o 100 Anos de Solidão, ela vai falar sobre essa cidade mágica aonde... Dá para ler? Não, mas o texto não é sobre realismo mágico, o texto é sobre Playboy. Porque eu sempre faço os textinhos no Word, daí eu copio e colo, eu colei errado. Mas eu arrumo isso, tá, Daniel? Depois eu mando para vocês o PDF. Mas o realismo mágico, ele é assim, o mundo é normal, daí aos pouquinhos vai entrando um pouco de sobrenatural. Qual é a função desse sobrenatural? A função é mostrar um tempo cíclico. Um tempo onde as coisas acontecem de forma cíclica e aonde você pode repensar o que é tempo a partir do cíclico. Eu vou colar bonitinho para vocês, para ficar mais bem explicadinho, mas o realismo mágico talvez seja uma das coisas mais interessantes que a América Latina produziu e que mostra que a pessoa sempre está em relação a algo, em relação a alguma coisa. Uma coisa bem conhecida de realismo mágico, que foi feita nos Estados Unidos, mais por uma pessoa latina, é o Labirinto do Fauno. Tá? O Labirinto do Fauno, que eu acho que talvez ajude vocês a entender um pouco o que é realismo mágico. Gente, eu tô vendo que eu acho que meus textos estão todos errados. Peraí. Por exemplo, isso aqui. Tá, não, tá certo, tá certo. Era só esse mesmo. Que bom, né, gente? Meu Deus. É difícil ser uma pessoa que presta atenção, mas não presta atenção. Antropofagia narrativa. No modernismo, né, na época do modernismo do Brasil, que foi marcado pela Semana de Arte Moderna em 1922, a galera que estava fazendo arte estava buscando uma emancipação cultural no país. Como que a gente faz narrativas que são brasileiras? E daí um dos conceitos foi o canibalismo cultural. A gente vai absorver um monte de influência e transformá-las em brasileira. Da mesma forma que a gente faz com comida. Comida japonesa, taca cream cheese.
cachorro quente, taca purê de batata, vinagrete a vida inteira, não sei onde você mora, e daí isso depende de onde você mora. Então, você pegava isso, devorava e traduzia. Isso serve tanto para coisas tipo muito chiques como Oswald de Andrade, mas também serve para Racionais MCs num Diário do Detento, onde eles pegam Shakespeare, eles pegam a Bíblia e eles traduzem isso para falar sobre crime, para falar sobre redenção do crime, para falar sobre a ação estatal com relação aos presidiários. Uma pegada meio tempo mágico das fadas? Não. No realismo mágico não é tempo mágico das fadas. Por quê? Na fantasia, a gente tem uma frase que é há muito tempo atrás, em um mundo muito distante. Então a gente desloca a pessoa do tempo para que a gente possa fazer uma fantasia deslocada do tempo da pessoa. O realismo mágico, ele tem data. Ele fala, essa história se passa nesse período histórico. Mas, a partir desse período histórico, em vez de eu ver a história assim, eu vou ver a história assim. É uma outra forma de pensar a narrativa interna da história. Mas ela tem que ser num período histórico específico, porque o período histórico específico, ele vai determinar as relações sociais, políticas daquelas personagens. Então é por isso que ela não é conto de fada. E não. E eu sei que não era exatamente isso que você queria dizer, mas é muito importante que a gente separe o conto maravilhoso e o conto de fada do que é mágico da narrativa do realismo mágico. Porque o que determina a estrutura narrativa do conto maravilhoso, do rapto das fadas, é a tirada do mundo. E nesse você quer que o mundo concreto, material, vire mágico. Então, é quase inverso, se a gente for pensar em termos de estrutura. Não sei se me fiz entender, e se não me fiz, depois eu abro um PDF não, um Paint. Todo mundo que já foi meu aluno sabe que eu abro o Paint. E daí eu te explico. Uma coisa é você retirar o sujeito da realidade que ele vive para ele ir para um mundo mais fofo, onde o bem e o mal estão bem definidos, onde é tudo sobre emoçãozinha, é tudo individual. Isso é fantasia. No realismo mágico, você parte do concreto material e você taca a magia em cima. Você não tira a pessoa do seu contexto social histórico. Qualquer coisa depois vocês me contam. E eu tento melhorar e falar mais sobre, para deixar mais esclarecido. Totoro. Então, Totoro é difícil chamar de realismo mágico, porque Totoro, ele vem de um pensamento, de uma estrutura japonesa de visão que não tem conflito. Existe uma vertente leste asiática que perpassa Japão e China também, tem contos chineses assim, tem histórias chinesas assim, que são histórias sem conflito. Então, eu entendo o que você quer dizer, Peperontino, perguntando sobre o Totoro, porém, contudo, se a gente for analisar de verdade, o conto maravilhoso é uma estrutura, e daí ele é uma estrutura sobre fantasia, sobre amadurecimento, sobre retirada da pessoa do contexto histórico. O Totoro é outra estrutura narrativa, completamente diferente, que é uma estrutura narrativa que se baseia no não conflito. E, por último, o realismo mágico, que, na verdade, é baseado sobre altos conflitos. Porque é uma história latino-americana que vai falar sobre colonização, que vai falar sobre ditadura, que vai falar sobre repressão policial, e que vai traduzir isso de uma forma mágica. Mas essas coisas continuam existindo. A Paula está falando do Labirinto do Fauno, né? Ela fala que por mais que ela vá para um lugar mágico, ainda é sobre o que está acontecendo no mundo real. Exato, vamos lá. No Labirinto do Fauno, você tem uma menina que está vivendo um momento de ditadura, com um pai militar filha da puta. O mágico vem em torno disso. E lembra, o mágico lembra que outras pessoas passaram por isso, que existe essa selvageria em vários lugares, que o bem e o mal não são tão bem definidos, mas que a morte é extremamente bem definida. E daí cada cena ela tem um porquê. Mas, no fundo, o mágico se mistura apenas para falar de uma tradução
desta criança vivendo numa ditadura. E não sobre ela indo para o mundo mágico. Não existe ela ir para o mundo mágico. Pelo contrário. Tanto que ela sempre está no mundo dela. Tanto que spoilers, porque não há spoilers quando a gente fala de... Perdão. Aula de narrativa. Mas no final ela morre. Entende? Então é bem diferente, assim. Ok, deixa eu ver o que as pessoas estão falando. Porém, a variedade de novelas, puxando para o meu lado noveneiro, que dá para encaixar, se encaixa no realismo fantástico, o realismo mágico é latino-americano, sim, o realismo mágico é latino-americano. É isso, é outra maneira de ver. Eu amo Totoro, mas eu realmente acho que isso se enquadra em ainda outra experiência narrativa. Mas essa experiência narrativa do Totoro, Perontino, ela é uma experiência narrativa não hegemônica. Tá? Histórias que não têm conflito são histórias não hegemônicas. Então, eu acho que nesse sentido do que é hegemônico, que é contra-hegemônico, o Totoro está muito mais próximo da não hegemonia e do realismo fantástico, realismo mágico, do que o conto maravilhoso, o conto de fada. Lembrando que todo estudo de contos maravilhosos e contos de fada vieram da Europa. Gente, eu vou avançando, tá? Depois eu vou tirando dúvidas, eu tenho outros PDFs se eu precisar mostrar. A Tropicália. A Tropicália surge no final da década de 1960 como uma resposta direta à ditadura empresarial militar no Brasil e ao conservadorismo que rolou. Ela vai pegar o conceito de canibalismo cultural para fazer comentário político em várias artes. Nesta época da ditadura empresarial militar, a gente teve muita arte anti-hegemônica, porque as pessoas, obviamente, estavam se sentindo, né? Mas o conceito de canibalismo cultural que a gente vai ter na semana, né, no modernismo, ele se repete aqui. O Mac Crow tem uma pergunta legal. Sinners, né, o filme onde você tem dois... Nossa, me fugiu o nome do ator, gente. Me fugiu o nome do maravilhoso. Dois maravilhosos, o maravilhoso de direita e o maravilhoso de esquerda. E você sabe quem é o maravilhoso de direita, porque ele usa... Isso, dois Michael B. Jordan. É a felicidade de todo mundo, né? Dois Michael B. Jordan. Você tem o Michael B. Jordan de direita, ele usa um negocinho azul, e o Michael B. Jordan de esquerda, ele usa um negocinho vermelho. Eu acho que The Sinners, que é um filme feito agora pelos Estados Unidos, mas focado em populações oprimidas, é talvez a melhor tradução de realismo mágico nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos. Eu não sei se esses povos leram realismo mágico, mas eu achei uma puta tradução de realismo mágico. Nos Estados Unidos, com as particularidades dos Estados Unidos. Porque na América Latina a gente tem muito mais problema para falar do que nos Estados Unidos, entendeu? Então, eu não acho que eles ainda fazem um tempo... Aquela cena do tempo cíclico, que eu acho que é por isso que o Mac Krause lembrou, eu acho que aquilo é uma linda tradução de tempo cíclico. Se você não viu, eu não vou falar. Então, assista para você ver o que eu quero dizer com tempo cíclico. Nesse sentido do tempo cíclico, eu colocaria como uma boa tradução de realismo mágico, porque o realismo mágico tem por base o tempo cíclico. Caramba, preciso muito acabar meu curso, gente. Muito, muito. Twin Peaks, senhorita Magia, a coisa mais maluca e maravilhosa. Eu não sei se eu diria que ele é realismo mágico. Eu chamaria de weird fiction, que é outra coisa incrível que vocês super podem ir atrás, que eu acho super anti-hegemônico. Weird fiction. Eu acho que o David Lynch é um precursor da nova weird fiction, assim. Que ele faz isso só um pouco, mas a maneira que ele faz, ele não faz estatelado, né, em tudo, é tão magistral. Meu Deus, né? Que pessoa foi o David Lynch. Mas é isso, o tempo não mas o tempo não é cíclico. E sim, faz total sentido o que a senhorita Magia falou, porque
Nas famílias da América Latina, nós carregamos um trauma familiar, sacou? Tem um trauma que é familiar. Até o Encanto lá, o bagulhinho da Disney mostra essa questão geracional. E então existe muito trauma geracional em questões de realismo mágico. Mas eu ainda acho o Twin Peaks bem mais weird fiction. Eu amo weird fiction. Se eu pudesse, eu também faria um curso só de weird fiction. E se você gosta de weird fiction, Senhorita Magia, eu recomendo você também dar uma estudadinha no marxismo gótico. Disco Elysium, por exemplo, é considerado marxismo gótico, que são coisas que eu não tive tempo de versar e trazer, porque é muita coisa, mas marxismo gótico é super interessante. E The Sinners tem um tantinho, assim, também de marxismo gótico. Enfim, cinema novo. O cinema novo, ele nasce na década de 1950, 1960, e ele é um movimento maravilhoso, porque a galera pegava uma câmera e ele ia filmar um filme numa comunidade, eles usavam atores não profissionais, ou seja, pessoas daquela comunidade, e ele tinha uma estética de vamos mostrar o que está acontecendo aqui. O que está acontecendo aqui? Vamos mostrar. É incrível. Cinema novo é uma coisa que eu mega recomendo que vocês assistam, assim. Deve ter também muitos documentários no YouTube de cinema novo. Então, se vocês puderem, deem uma olhadinha. Eu tentei fazer essa palestra de 1 hora, eu sei que tem bastante conteúdo e tudo que vocês querem, vocês perguntem, tá? Porque a gente meio que encerra a palestra e a gente continua se conversando. Talvez uma das aspas mais importantes que eu queria trazer é uma aspas do Bertold Brecht, que é dramaturgo, ou seja, escreve para teatro, comunista. E essa é a frase que eu mais me lembro quando eu gosto de falar de cultura, que é: a cultura não é um adorno, mas um martelo para moldar a realidade. E é por isso que é muito importante que nós, produtores de cultura, a gente tenha muito claro o que é narrativa hegemônica, como que a gente foi violentamente colonizado por um imaginário burguês do norte global, para que a gente permaneça com os nossos grilhões, para que a gente não possa pensar diferente, para que a gente não possa propor nenhuma forma de pensamento que não seja o pensamento de que você vai trabalhar até morrer. E é isso que você tem que fazer. A gente tem, eu sinto, essa responsabilidade de criar cultura que não seja adorno, mas que seja martelo para moldar a realidade. Quando a gente está em locais como este, que são locais de jam, que são locais comunitários, que são locais onde a gente tenta lidar com como fazer cultura com bastante gente, é importante saber que esses espaços são espaços não hegemônicos. É claro que o capitalismo já pegou já e transformou em algo hegemônico, dá prêmio, coloca a galera numa gaiola, filmando eles 24 horas por dia, faz o BBB, mas na Comuna Jan, o objetivo é criar histórias que sejam martelos para mudar a realidade. Esse é meu contato, eu fico disponível para tirada de dúvidas e aumento, né, de partes que vocês sintam necessidade de aumentar. Muito obrigada a todo mundo que está aqui nessa segunda noite para escutar eu falando palavras de ordem com o meu PPT que tinha uma coisa errada. Peço perdão, inclusive pela coisa errada. Eu vou parar a transmissão, mas se eu precisar colocar outro PPT, eu coloco, tá? Caso vocês tenham alguma pergunta que eu sinta que eu tenho que abrir outro PPT. Enquanto isso, vou corrigir rapidamente aqui e vou ler para vocês o que eu escrevi na parte de realismo mágico
Só para vocês saberem bonitinho. Ó, realismo mágico, com a sua interação inerente de elementos mágicos em um cenário realista, oferece uma lente poderosa através da qual a natureza multifacetada e muitas vezes paradoxal pode ser explorada. Paradoxal a gente quer dizer dialética. Caracterizada pela apresentação de eventos realistas em tom fantásticos, pela retenção autoral de explicações sobre o mundo fictício e pelo esbatimento das fronteiras entre o real e o fantástico, o realismo mágico ressoa como uma coexistência do ordinário e do extraordinário, frequentemente encontrada na cultura brasileira. Todas as nossas coisas de cultura são muito parecidas com isso. Eu vou copiar isso aqui, colar no outro PDFzinho para já fazer um PDF bonito para vocês. Imagina, gente, aí eu que agradeço, a ordem tá dada, tá? Organizem-se. Eu vou deixar um link aqui para vocês do outro servidor de Discord, que é onde a gente fala de organização comunista, assim, né? No sentido de ter partido e pá, peraí. E lá tem o GD1, que é o Game Devs Unidos, caso alguém queira participar de um comitê de luta, ou seja, ajudar as pessoas a criarem uns treco louco lá, entre eventos e etc. Eu tenho uma pergunta, dúvida, relato, diz camarada Capuã. Escrevi muitas aventuras de uma página, fiz alguns RPGs e então me radicalizei. Tudo perdeu sentido para mim. Tudo que eu tinha feito antes, sem essa reflexão, me pareceu vazio, ao mesmo tempo eu não sabia como ir adiante. Você teve esse passo paralisante na sua criação? Se sim, como lidou com isso para não te impedir? Eu acho que eu não tive essa questão paralisante bem igual você, porque eu já falava de opressões, você entende? Tipo assim, eu já falava, eu demorei tanto tempo para me entender pansexual, não existia bissexualidade, né, quando eu estava crescendo. Tanto que tem uma revista, né, de 98 que fala nem gay, nem hétero, uma nova classe surge. Eu demorei muito tempo para me entender como uma pessoa árabe, porque a minha família não falava sobre isso, apesar do meu avô ser egípcio, de Alexandria. Eu só descobri isso depois, quando ele morreu, que eu tive acesso à certidão dele. Mas eu sinto que eu demorei muito para escrever ficção, porque eu tinha medo de escrever ficção. Então eu passei a maior parte da minha vida paralisado. Eu achava que tudo que eu escrever era ruim, eu acho isso até hoje. A diferença é que eu publico. Publico e não olho para trás. Então, quando eu comecei a escrever ficção, eu era bem mais velho. Então, eu já tinha escrito academia, eu já tinha ganhado o prêmio de joguinho de Advergame. Eu não sei se vocês sabem, mas eu tenho um leão em Cannes, sabe? Um lápis. E eu demorei muito, assim, para escrever. Então, eu sinto que eu tive ao contrário. Eu me paralisei a maior parte da minha vida e daí eu me permiti escrever. Quando eu me permiti escrever, eu acho que eu consegui me permitir a escrever porque eu tenho o direito de contar essas histórias, mesmo que amanhã eu troque de ideia. Tipo, tudo que eu escrevi no meu mestrado, eu não concordo mais 100%, sabe? E tudo bem. Então eu acho que é isso, camarada. Você tem direito a contar as suas histórias, mesmo que amanhã você mude de ideia. Eu acho que a sensação de vazio, ela pode ser preenchida por uma sensação de fazer algo que você acredita agora. E tudo bem. A gente não é perfeito. Nós todos nascemos num sistema machista, racista, homofóbico, e a gente está todo fodido da cabeça. Então, não tem nada de errado em você, em sua melhor história, ser a sua próxima história, entende? Eu não acho que... Não sei se te ajuda 100% por conta da diferença, né, do nosso passado, mas eu me senti paralisada a maior parte da minha vida, assim. Eu acho que quanto mais próximo eu cheguei a estar
numa organização verdadeiramente comunista, porque eu passei por muitos tipos de organização antes de chegar ao comunismo e encontrar a minha casa, quanto mais próximo eu chegava disso, melhor ou mais facilmente eu escrevia. Porque eu fui sentindo que não era tudo sobre mim. Eu sou apenas um reflexo das coisas que eu aprendi. E eu tenho direito a ser isso. E eu não preciso ser nada além disso, assim. Então, pelo menos é isso que me ajuda a escrever todo dia. É lembrar que, por mais que eu ache pequena, esquisita, estranha, eu não preciso ser nada além do que isso. E achar que eu sou algo além do que isso já é uma jornada do herói, entendeu? E eu não preciso viver minha vida como se eu tivesse que sempre correr atrás da jornada do herói. É isso. Tiago fala, uma boa coisa a se considerar ao se pensar nas obras, se as obras são realismo mágico, é que esse movimento se figurou como uma forma de crítica. Uma forma da crítica definir uma geração de autores latino-americanos que se reuniram sob o efeito da Revolução Cubana e criaram a vanguarda da literatura do sul global. O realismo mágico surge com uma busca por identidade literária, decolonialidade, luta contra a opressão das ditaduras empresariais militares e diminuição das fronteiras entre o real e o fantástico. Desse modo, não existe realismo mágico fora da América Latina. Exatamente, o realismo mágico é nosso. E é por isso que é a primeira coisa que eu falo. O realismo mágico é inteiramente, totalmente nosso. Eu quero dar uma aula inteira de realismo mágico, porque eu sinto que a gente também não lê muito realismo mágico, né? Essa é a verdade, assim. Não tem na escola, sabe? Leia realismo mágico. Então, é um pouco mais difícil de entender e de, né? Mas, pelo meu rascunho da aula que eu quero dar, deixa eu pegar aqui o meu rascunho. É um rascunho, gente, pelo amor de Deus. Mas o rascunho do que eu quero falar na aula de realismo mágico. Então, é que a primeira aula seria, tipo, sobre o mito da narrativa universal. Então, eu quero falar de conto maravilhoso, falar de barará, barará. Quero falar de temporalidades, oralidade, tarará, tarará. Aí eu quero falar de narrativas leste-asiáticas, realismo mágico latino-americano. Então, eu quero falar sobre o conceito de núcleo, ou seja, de onde surgiu, que é, obviamente, um pouco mais do que o Tiago colocou, mas colocou muito bem, sobre as características estruturais de uma temporalidade que é distendida. Então, são, por exemplo, se você, no 100 anos de solidão, você tem 20 guerras civis idênticas, entende? E uma narrativa híbrida, que é o Fanon que aplica, né? Ele fala de uma narrativa híbrida. Daí eu quero falar sobre algumas obras específicas, o Pedro Páramo, A Casa dos Espíritos, O Labirinto do Fauno, e tentar traduzir aquilo que a gente não consegue colocar em palavras, como as guerras civis, as ditaduras e tal. E seria mais ou menos isso, assim, de um jeito muito maior, obviamente. Você citou Totoro e uma narrativa de não conflito. Você tem outras sugestões de narrativas do leste asiático? Sim, tenho sim. Eu acho que a narrativa mais interessante, ou o teórico mais interessante que você tem que conhecer é o Kishoten Ketsu, que é a narrativa sem conflito, que é uma estrutura de 4 atos. Mas eu acho que você pode aumentar, assim. Deixa eu pegar aqui na minha listinha coisas que eu sei que eu quero falar. Então você tem o Teatro No. Eu também quero comentar do I Ching. Eu quero comentar da narrativa oral coreana, que é o Pansori, dos 5 movimentos da narrativa chinesa, né? Porque tem os 5 elementos, madeira, fogo, terra, água mental. Do Mono no Aware, que é uma estética literária de transição e de sensibilidade. Então, esses são os nomes.
para você ir atrás. Deixa eu colocar os nomes. Vou colocar aqui, colar aqui para você no... eu achei que seria difícil sem colar os nomezinhos, tá? Já tô colando para você os nomezinhos de como você pode procurar um pouco melhor. O Xing, Mononoaware. É isso. Esses são os movimentos que eu acho que você poderia dar uma olhadinha. Vai ser muito difícil fazer aulas pequenas, mas enfim. Imagina, eu tenho toda uma teoria de como o realismo mágico é uma estrutura por usar tempo não linear circular, justaposição de raio fantástico e foco no coletivo. Mas daí para eu explicar o que eu acho que é metonímia mágica, vozes múltiplas e o simbolismo histórico, eu precisaria de bastante tempo, assim, gente. Eu não sei se eu consigo explicar tão rapidamente, assim. E eu acho que a gente tem algumas outras pilares, né, interessantes da profecia como estrutura, de um tempo que se liquefaz, dos tropos recorrentes e dessa unidade de opostos que sempre acontece, assim. Mas, enfim, isso eu tô para aumentar, para poder dar um curso bem melhor, porque realmente é muita forma didática que a gente não viu falar, assim. Mais alguma pergunta, gente? Considerações? Haikais? Batalha de rap? Que bom, Thiago, fico feliz, vocês têm apreciado. Agradeço bastante. Eu já fiz o PDFzinho, eu mando, acho que para a Rê, né? Porque eu não sei se a Rê vai querer colocar em algum lugar específico. Eu espero que sim, Saura. Eu espero que a palestra é um ponto de começo, né? Da mesma forma que o Emicida diz, a música é só uma semente. Essas coisas são sementes. E se a gente olha para elas com amor, elas se tornam coisas e coisas e coisas. Imagina, gente, obrigada a vocês. Imaginando que não temos mais perguntas, então eu acho que a gente pode ficar por aqui. Super obrigada pelo tempo de vocês. A gente vai se falando, não adianta. A gente tem um encontro, inclusive, no dia 15, e que é o nosso próximo grande evento. A gente também tem outras palestras que eu ainda não criei os eventos, eu peço perdão, lembrando que eu estava toda atadinha, mas eu vou criar agora mesmo, depois da palestra eu já crio, porque a gente ainda tem palestras para fechar o nosso ciclo. Deixa eu abrir aqui minha listinha. A gente ainda tem a palestra da Mônica amanhã, sobre objetivos e responsabilidades ao criar um RPG, direitos e deveres e desafios de criar em comunidade. A palestra da Paula no dia 13, que é como o sistema pode ajudar ou não na colaboração do jogo, e a palestra da Domi Perretti no dia 14, que é narrativas para mestres iniciantes. E dia 15 a gente tem um encontro aqui também às 8, para a gente dar a abertura oficial a Jan, onde a gente vai ter uma grande tesoura e a gente vai... Não temos isso, mas talvez no futuro. Muito obrigada, gente. Um beijo para vocês e até daqui a pouco, quando eu postar as coisas que faltam de palestras. Não se esqueçam de estar aqui também dia 12, 13, 14, 15. Beijo. Tchau.